Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 1 de dezembro. A tarde avança lenta, carregando aquele tipo de silêncio cheio de tensão que costuma anunciar mudanças profundas. Joelle, ainda mexida pelas descobertas recentes e pela enorme confusão envolvendo Raul, Jorginho, sua própria gravidez, procura o pastor Albérico em busca de algum tipo de clareza emocional. Ela chega hesitante, olhando para todos os cantos da igreja como se temesse ser vista. O pastor percebe de imediato a inquietação e a chama para sentar. Com a suavidade de quem já enfrentou crises bem maiores, ele tenta acalmá-la antes mesmo de ela abrir a boca. Joelle respira fundo, mas as palavras saem atropeladas. Fala do medo, da raiva, da vergonha e do turbilhão de emoções que parece empurrá-la para todos os lados ao mesmo tempo. Albérico escuta com paciência antes de aconselhar, com um olhar firme e afetuoso, que ela precisa conversar com Gerluce. Diz que sua mãe carrega muita coisa sozinha, que às vezes parece dura, mas que sempre, sempre, age por amor. Joelle hesita, teme julgamento, teme novas discussões. Porém o pastor insiste que enfrentar a verdade é o único caminho para libertá-la da angústia que a consome. A jovem baixa o olhar, absorvendo o conselho, reconhecendo que, por mais difícil que fosse, esse passo precisava ser dado. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Lorena vive um momento bem mais leve. Ela chega em casa e encontra uma pequena caixa repousando sobre a mesa. Quando abre, dá de cara com bombons cuidadosamente arrumados. O bilhete é curto, mas gentil, com a caligrafia simples e tímida de Juquinha. O gesto a surpreende mais do que ela gostaria de admitir. Um sorriso brota sem resistência, quase infantil, iluminando o rosto que vinha carregando tantas preocupações envolvendo Leonardo. Pela primeira vez em dias, ela permite a si mesma um instante de doçura. Na fundação, o clima é bem menos delicado. Xênica, preocupada com os boatos que começam a circular pela comunidade, decide procurar Zenilda. Chega à confeitaria aflita, pedindo um momento em privado. Quando revela que há comentários cada vez mais fortes sobre a ineficácia dos remédios distribuídos pela instituição, Zenilda franze o rosto, surpresa e irritada. Ela sabe que boatos desse tipo têm potencial para destruir reputações, especialmente a do marido. Com a mente acelerada, conclui que precisa agir imediatamente. Decide, então, procurar Viviane, não apenas por confiar na competência da farmacêutica, mas também porque sabe que somente alguém de dentro poderia confirmar ou desmentir os rumores. Enquanto isso, na casa de Josefa, o ambiente também ferve, mas por motivos bem diferentes. A nova cuidadora enviada para substituir Cláudia chega tentando aparentar tranquilidade, porém seu jeito grosseiro e impessoal irrita Josefa instantaneamente. A idosa observa cada gesto e não gosta do que vê. Falta de delicadeza, falta de empatia, falta de qualquer coisa que lembre o cuidado verdadeiro que Cláudia oferecia. Josefa comenta com a expressão azeda que aquela mulher não lhe agrada em nada. E, como sempre, não faz questão de esconder. É justamente nesse momento que Arminda entra em cena. Ao perceber que Gerluce está prestes a ir embora, ela tenta impedir. Adota aquele tom autoritário que usa para mascarar o medo de perder o controle. Diz, com voz firme, que talvez não contrate Helga como cuidadora, insinuando que a falta de colaboração de Gerluce poderia dificultar ainda mais a situação da própria Josefa. É uma ameaça velada, e Gerluce entende muito bem. No entanto, antes que a discussão se prolongue, Arminda muda de postura e avisa a Helga que irá contratá-la, como se sua decisão fosse um gesto de generosidade e não uma manobra apressada. A manipulação é tão clara que deixa o ambiente pesado, mas ninguém ousa confrontá-la naquele instante. Ao mesmo tempo, na casa de Zenilda, Leonardo chega carregando nos olhos o cansaço de dias emocionalmente exaustivos. Ele tenta passar pela mãe sem conversar, mas Zenilda o intercepta com delicadeza. Não demora para revelar que esteve com Viviane. A reação de Leonardo é imediata. O rosto endurece, os ombros se tensionam, e um silêncio incômodo se instala. Saber que a mãe falou com a mulher que o rejeitou mexe com ele de um jeito que tenta esconder. O assunto deixa abalado, e ele prefere encerrar a conversa rapidamente, com respostas curtas demais, claramente tentando se proteger de uma dor que ainda lateja. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Gerluce se reúne discretamente com Viviane, Joaquim, Misael e Júnior. O grupo, tenso e atento, aguarda que ela tome a palavra.
Gerluce respira fundo antes de revelar que já traçou as coordenadas para a execução da expropriação da estátua. Uma ação arriscada, planejada para expor falcatruas e proteger quem precisa. Ela explica cada detalhe com precisão, revelando o ponto exato, os horários estratégicos e o cuidado necessário para que tudo ocorra sem chamar a atenção de Ferete ou Arminda. Os rostos ao redor se iluminam com a certeza de que agora há um rumo concreto. Mas Gerluce não para por aí. Ela avisa que não revelará de imediato o dia em que a expropriação será realizada. Diz que avisará todos quando for o momento certo, quando tiver certeza absoluta de que cada ponta solta foi amarrada. É uma decisão que deixa o grupo em alerta, mas também confiantes. Todos sabem que ela jamais colocaria vidas em risco desnecessariamente. A postura firme de Gerluce inspira, mesmo nos mais desconfiados, a sensação de que estão nas mãos de alguém que realmente entende o peso de suas escolhas. Enquanto o grupo absorve as informações, Viviane observa Gerluce com grande admiração. Ela conhece bem o tamanho da coragem necessária para enfrentar gente poderosa. Joaquim, por outro lado, balança a cabeça em aprovação silenciosa, como se cada passo planejado por ela confirmasse que se aliar foi a melhor coisa que fez. Misael escuta com atenção redobrada, sabendo que essa operação também é uma chance de reparar erros antigos. Já Júnior, ainda inseguro, parece determinado a provar que pode ser útil de verdade. Longe dali, Zenilda continua inquieta com o que ouviu de Xênica. Sente que há muito mais por trás dos boatos, como se uma sombra estivesse se formando bem diante dos seus olhos sem que ela pudesse enxergar o contorno completo. Ela sabe que Viviane é a pessoa mais capacitada para investigar a qualidade dos remédios. E, ao procurar a farmacêutica, carrega uma mistura de preocupação genuína e certo receio do que poderá descobrir. No mesmo período, Josefa continua implicando com Helga. Cada gesto mal feito da nova cuidadora parece confirmar suas suspeitas. A falta de cuidado, a impaciência, o jeito ríspido de lidar com uma senhora idosa irritam Gerluce, que tenta manter o controle para não criar um conflito grande demais. Mas Josefa não deixa barato. Critica abertamente. Comenta em voz alta que Cláudia era infinitamente melhor e que aquela substituta não tem vocação alguma para o trabalho. Arminda, ao perceber a animosidade crescente, tenta ignorar, mas é evidente que está incomodada. A situação, claro, se soma a todas as pressões que já enfrenta. Raul desconfiado, Josefa inquieta, a fundação sob rumores, Ferete cobrando, e agora a necessidade de manter Helga por perto, mesmo sendo tão inadequada. E enquanto tudo isso se desenrola, Joelle caminha lentamente, com a conversa de Albérico martelando em sua mente. Ela sabe que precisa enfrentar a mãe, que precisa dizer o que sente, que precisa entender sua própria história antes que o futuro a engula. Terça-feira, 2 de dezembro. Leonardo caminha pelo quarto com passos lentos, quase arrastados, sentindo o peso das próprias escolhas apertar o peito como se fosse uma mão invisível. A lembrança do encontro recente com Viviane ainda está viva demais, tão nítida que parece repetir-se dentro da cabeça dele sem trégua. Ele não queria ter criado expectativas, e mesmo assim se deixou envolver pela esperança de que talvez houvesse espaço para um recomeço. Agora, porém, tudo o que resta é a constatação dolorosa de que avançou além do que deveria. O arrependimento nasce não apenas do constrangimento, mas do reconhecimento silencioso de que forçou uma aproximação que ninguém lhe pediu e que acabou reacendendo dores que Viviane tentava enterrar. Ele respira fundo, afasta o olhar da janela e encara o vazio, desejando que pudesse voltar alguns passos e refazer tudo de uma forma menos desastrada, menos impetuosa, menos guiada pelos medos que fugiram ao controle. Enquanto isso, no litoral distante, Gerluce e Paulinho chegam à casa de praia e imediatamente sentem o impacto do lugar. A luz clara que entra pelas janelas, o cheiro salgado vindo do mar e o eco suave das ondas criam uma atmosfera tão acolhedora que ambos ficam parados por alguns instantes, observando em silêncio, como se precisassem absorver cada detalhe. O encanto surge de forma natural, quase espontânea. Paulinho sorri ao ver a expressão surpresa de Gerluce diante da varanda ampla, e ela, apesar do cansaço emocional que carrega, deixa escapar um sorriso pequeno, sincero. Tudo ali parece oferecer uma trégua, uma pausa do tumulto que envolve suas vidas. Mas, mesmo naquele ambiente de calma aparente, eles não percebem que há alguém mais na casa. O enfermeiro Diniz, discreto e habilidoso, atravessa uma área lateral empurrando uma cadeira de rodas ocupada por alguém cujas feições permanecem ocultas. Ele se move sem ruído, atento para não ser visto, como se estivesse acostumado a transformar sua presença em sombra.
Bem longe dali, Zenilda visita Arminda para tratar de um assunto que se tornou urgente entre os moradores: os boatos crescentes sobre a possível ineficácia dos remédios fornecidos pela fundação. Assim que Zenilda menciona o tema, a expressão de Arminda muda, endurecendo como se tivesse sido atingida por uma faísca de irritação. A frieza no olhar dela contrasta com o tom firme com que tenta interromper a conversa, insistindo que tais rumores não passam de mal-entendidos alimentados por quem não conhece os processos internos. Zenilda percebe que tocou em um ponto sensível, ainda mais quando Arminda tenta redirecionar o assunto de forma abrupta, como se a simples discussão fosse uma ameaça ao controle que mantém sobre tudo ao redor. É nesse instante que se revela a tensão invisível que percorre a fundação, e o desconforto que Arminda mostra que nem tudo ali funciona com a transparência que tenta aparentar. Em outras partes da cidade, Samira ajuda Lena a ajustar a barriga falsa que ela forçou um pouco além do necessário para sustentar a história da gravidez. A encenação exige habilidade, mas o volume exagerado atrapalha. Samira, embora mantenha um tom leve, chama a atenção da amiga para não ultrapassar o que parece natural. A recomendação é simples, porém carregada de uma cautela que revela que aquilo não é apenas um truque bobo, é uma estratégia que precisa ser executada com cuidado. Lena tenta rir da própria ansiedade, mas a insegurança aparece no jeito apressado com que tenta corrigir os detalhes da falsa gestação. Samira observa tudo com olhos atentos, avaliando cada gesto, cada reação, como se estivesse tomando nota silenciosa de informações importantes. Para quem olha de fora, é apenas uma conversa trivial entre amigas. Para Samira, no entanto, aquele detalhe faz parte de algo maior que conduz com precisão calculada. Em um local desconhecido, Cláudia reage de forma inesperada ao ouvir a voz de Gerluce ecoar por um corredor. Mesmo debilitada e limitada pelos eventos recentes, a cuidadora consegue identificar imediatamente o timbre familiar, e algo dentro dela desperta como um reflexo involuntário. Os olhos se movem com inquietação, e o corpo parece tensionar-se, como se estivesse prestes a fugir ou chamar por ajuda. Gerluce, ocupada com suas tarefas, não percebe a presença de Cláudia nem sua reação. Assim que a voz some na distância, Cláudia pega o telefone com mãos trêmulas e disca rapidamente para um homem misterioso, informando que viu Gerluce. O tom dela é urgente, quase desesperado, como se a simples presença da antiga colega indicasse um perigo iminente. O homem do outro lado ouve em silêncio antes de encerrar a ligação. Cláudia respira fundo, tentando recuperar o controle, enquanto a sensação de ameaça continua pulsando dentro dela. Paralelamente, Xênica observa Samira com mais atenção do que de costume. Cada vez que conversam sobre assuntos relacionados à fundação, Samira demonstra uma agilidade estranha, como se soubesse mais do que deveria. Essa percepção inquieta Xênica, que sente, de forma instintiva, que existe uma camada profunda de informações escondidas por trás da postura da outra mulher. Não é apenas uma suspeita vaga, é a combinação de pequenos detalhes, reações contidas e silêncios cuidadosamente colocados. Xênica tenta manter a naturalidade, mas sua observação fica mais afiada, analisando tudo com cuidado, como alguém que sabe que está diante de um enigma que ainda não sabe decifrar. A sensação cresce, firme e persistente, como se Samira carregasse segredos que, cedo ou tarde, teriam repercussões graves para todos que orbitam a fundação. De volta à praia, Gerluce e Paulinho se afastam da areia e seguem juntos para dentro da casa. O entrosamento entre eles parece ganhar naturalidade, como se a convivência naquele cenário isolado permitisse que baixassem a guarda sem medo. A brisa do mar ainda se faz presente, misturando-se ao leve cheiro de madeira e ao som distante das ondas. Paulinho abre caminho para que ela entre, e Gerluce, ao cruzar a porta, sente uma sensação de intimidade acolhedora, algo raro dentro da rotina pesada que vive. A presença dele não a oprime, pelo contrário, transmite uma segurança silenciosa que ela quase tinha esquecido como era sentir. Eles conversam pouco, mas cada troca de olhar, cada pausa prolongada, cria uma aproximação que dispensa explicações. A casa parece envolvê-los, oferecendo o ambiente perfeito para um encontro que não precisa de declarações grandiosas para fazer sentido. Mesmo assim, o perigo ainda circula. O enfermeiro Diniz continua presente em algum ponto da casa, atento, discreto, controlando cada passo para não ser descoberto. Seu trabalho clandestino permanece oculto atrás de portas fechadas, e a pessoa na cadeira de rodas se mantém fora do alcance de quem poderia reconhecer sua identidade. Para ele, aquele silêncio é essencial. O mínimo deslize pode comprometer tudo. Diniz observa a distância, avaliando o movimento de Gerluce e Paulinho, pronto para intervir se necessário, mas torcendo para que eles permaneçam longe das áreas mais sensíveis da residência.
A tensão oculta contrasta com a calma aparente vivida pelos dois visitantes. Gerluce se aproxima de uma das janelas e deixa que o vento frio toque o rosto. Por um instante, ela imagina como seria uma vida em que não precisasse carregar tantos medos, tantas responsabilidades, tantas memórias dolorosas envolvendo a filha, o passado e a presença constante de ameaças. Paulinho a observa, percebendo o peso que ela tenta esconder, e sente vontade de dizer algo que alivie esse fardo, mas se contém. Quarta-feira, 3 de dezembro. A noite cai suavemente sobre a casa de praia, com aquela luz dourada que atravessa janelas amplas e dá um ar quase cinematográfico ao ambiente. Ali dentro, a respiração tranquila de Gerluce e Paulinho se mistura ao som de ondas ao fundo, criando a atmosfera ideal para um momento que já vinha sendo adiado há tempo demais. No interior da suíte luxuosa, decorada com tons claros e peças escolhidas a dedo, os dois finalmente se permitem desarmar. Eles se aproximam sem pressa, como se cada gesto fosse uma confirmação de tudo o que estavam sentindo, e a paixão que há tanto tempo rondava o casal enfim encontra espaço. O quarto, amplo e aconchegante, parece até conspirar a favor desse encontro, envolvendo-os em silêncio e privacidade. Entre risos abafados, palavras sussurradas e carícias que chegam tarde, mas chegam intensas, eles se entregam completamente um ao outro, selando um capítulo que prometia se abrir desde os primeiros olhares trocados naquela casa. Enquanto isso, bem longe dali, o clima é completamente diferente. Cláudia caminha de um lado para o outro no quarto de hotel em que está hospedada, ainda tomada pela adrenalina de ter conseguido sair da casa sem ser reconhecida por Gerluce. O fato de ter passado tão perto da mulher faz seu coração bater numa velocidade que ela não consegue controlar. O telefone vibra, quebrando seu fluxo de pensamentos, e o nome de Rogério aparece na tela. Ao atender, a voz dele surge firme, quase sem paciência para detalhes desnecessários. Ela conta que deu tudo certo, que realmente viu Gerluce, que conseguiu circular pelos espaços sem ser percebida e que o movimento não levantou suspeita alguma. Rogério ouve, mas o tom sério deixa claro que ele não quer riscos. Em poucas palavras, ele reforça a ordem: Cláudia não deve sair do hotel. Nada de dar voltinhas, nada de tentar repetir a façanha. Se ela quer que o plano siga no rumo certo, precisa permanecer ali, longe de qualquer chance de ser descoberta. A expressão de Cláudia endurece, porque ela conhece bem o peso das palavras dele, e sabe que contrariá-lo nunca é uma opção viável. Em outro ponto da cidade, o clima azeda dentro da casa de Arminda. A discussão entre ela e Raul cresce como fogo em palha seca. A tensão começa pelo nome de Rogério, que surge casualmente na conversa, mas basta isso para Raul se irritar. Ele critica a presença constante dele, questiona as intenções, levanta suspeitas que Arminda considera absurdas. Ela rebate, defensiva, dizendo que Raul enxerga problemas onde não existem e que está deixando o ciúme dominar o bom senso. Os dois se encaram, a respiração acelerada, o diálogo cada vez mais atravessado. Arminda tenta explicar que Rogério tem sido importante, que está ali para ajudar, mas Raul não compra a versão. Para ele, há algo profundamente errado naquela relação, e a postura firme de Arminda só o irrita ainda mais. A discussão vai ficando mais dura, as palavras mais afiadas, e a distância emocional entre eles parece aumentar a cada frase. De volta ao hotel, Cláudia ainda está tentando acalmar seus próprios nervos quando Diniz aparece. Ele entra no quarto discretamente, sempre com aquele jeito metódico, e ela respira fundo antes de contar tudo. A confissão vem num fluxo mais emocional do que ele esperava. Cláudia admite que foi colocada por Rogério como uma espécie de espiã dentro da casa de Arminda há 2 anos. 2 anos fingindo, observando, reportando, vivendo num ambiente que não era dela. Diniz, embora não demonstre tudo no rosto, absorve informação com atenção e um resquício de inquietação. Ele sabe que Rogério não dá ponto sem nó e que ter Cláudia infiltrada por tanto tempo indica um plano maior, mais profundo, algo que talvez nem ela compreenda totalmente. Para Diniz, que já carrega o peso de outros segredos, ouvir isso reforça a sensação de que está rodeado por teias que se entrelaçam silenciosamente. Longe do cenário tenso, a leveza reaparece quando Lorena e Juquinha saem juntas. A caminhada delas tem um ar quase inocente, como se as duas aproveitassem pequenos momentos de liberdade no mundo que às vezes pesa demais. Lorena sorri com a espontaneidade que só ela tem, enquanto Juquinha, sempre curioso, faz perguntas, aponta detalhes, tenta decifrar o mundo ao redor com a simplicidade de quem ainda não foi engolido por nenhuma tempestade emocional. Entre brincadeiras e passinhos apressados, elas seguem pela calçada, como se nada ao redor pudesse tocá-las. Já em um outro canto, Vandilson, sempre cheio de teorias e desconfianças,
tenta convencer Bagdá de que Jorginho voltou cheio de intenções que não tem nada de inocentes. Ele fala rápido, gesticulando, como quem tenta montar um quebra-cabeça obscuro. Bagdá ouve com paciência limitada, tentando decidir se acredita ou se considera tudo aquilo mais uma paranoia de Vandilson. Segundo ele, Jorginho não está ali por acaso, não está simplesmente querendo retomar laços. Há uma segunda camada na história, algum tipo de manobra ou objetivo oculto que ninguém mais está vendo. Bagdá, embora cética, não consegue ignorar completamente a preocupação dele, porque conhece bem o histórico de Jorginho e sabe que o passado costuma deixar sombras longas. Enquanto isso, na suíte da casa de praia, Paulinho observa Gerluce como se estivesse descobrindo cada detalhe dela pela primeira vez. O ambiente ainda carrega o calor do momento que acabaram de viver, e ele, tomado por uma mistura de emoção e coragem, decide finalmente dizer aquilo que vinha crescendo dentro dele. Ele se aproxima, toca o rosto dela com delicadeza e declara seu amor. As palavras saem limpas, sem hesitação, como se já estivessem prontas há muito tempo. Gerluce o encara surpresa, com os olhos brilhando, não por dúvida, mas porque ouvir aquilo em voz alta desperta nela uma emoção que ela também vinha segurando. O silêncio que se segue não é desconfortável, é cheio de significado. Ali, naquele gesto simples mas enorme, Paulinho não apenas abre seu coração. Ele convida Gerluce a entrar de vez em um lugar que antes eles só rondavam, o de um amor declarado, assumido, cheio de verdade. A cena deles contrasta mais uma vez com todo o resto do mundo, onde cada personagem parece estar lutando com suas próprias sombras e tensões. Cláudia, no hotel, continua dividida entre o medo de ser descoberta e a obrigação de seguir os planos de Rogério. Arminda, ainda com o peso da discussão com Raul, tenta retomar o equilíbrio enquanto lida com cada vez mais tensões ao redor. Diniz, carregando segredos e tarefas, começa a perceber que está no centro de um jogo muito maior do que gostaria. E mesmo assim, em meio a tantas tramas se cruzando, o eixo emocional mais leve se forma na casa de praia, onde Gerluce e Paulinho, pelo menos por algumas horas, encontram um abrigo longe de todos os conflitos. Eles não imaginam, e não têm como imaginar, que forças externas podem colocar tudo em risco no momento seguinte. Mas por enquanto, naquele instante, o que importa é a verdade que finalmente foi dita. E a noite segue, carregando promessas silenciosas, enquanto o mundo ao redor se move, cheio de segredos, tensões e sentimentos prestes a explodir. Quinta-feira, 4 de dezembro. O retorno de Gerluce e Paulinho à rotina começa marcado por uma calma doce, quase luminosa, depois dos dias que passaram juntos na casa de praia. Os dois ainda estão tomados pelo clima de afeto e cumplicidade construído ali, e isso fica evidente no modo como conversam, como se olhassem um para o outro carregando uma novidade antiga, a confirmação de que se amam. A troca de juras entre eles ocorre de forma espontânea, natural, sem exageros, como algo que já estava prestes a acontecer e só precisava do ambiente certo para florescer. Paulinho, sempre cuidadoso, deixa claro que enxerga em Gerluce uma parceira de vida, e ela responde na mesma sintonia, tocada pela maneira sincera com que ele demonstra seu sentimento. Enquanto isso, longe dali, Lígia se preocupa ao perceber que está tomando o último comprimido do remédio comprado por Viviane. Ela segura a caixinha vazia entre os dedos com um incômodo que sobe pelo peito. Conhecendo os boatos recentes sobre a fragilidade dos medicamentos distribuídos pela Fundação, o simples fato de depender de um remédio que não tem certeza se funciona faz com que se sinta vulnerável. O medo se mistura à incerteza, projetando um tom de ansiedade que ela tenta disfarçar, mas é impossível ignorar o peso cada vez maior da situação. Jorginho, por sua vez, tenta manter distância dos assuntos que o cercam, sobretudo daqueles que envolvem a paternidade. Quando Bagdá o pressiona querendo respostas diretas sobre Joelle ser ou não sua filha, ele desvia, foge, empurra a verdade para longe, como se admitir o óbvio fosse desencadear algo irreversível. A recusa em confirmar ou negar deixa Bagdá ainda mais desconfiado, mas Jorginho simplesmente não se vê capaz de encarar de frente a realidade. Seu silêncio diz muito, ao mesmo tempo que não diz nada. Ao mesmo tempo, Gerluce decide comunicar a Viviane que vai antecipar a volta justamente para dar andamento ao plano de expropriação da estátua, uma operação que exige precisão, cuidado e confiança entre todos os envolvidos. A cuidadora fala com firmeza, sem espaço para hesitações, deixando claro que está pronta para conduzir o grupo. Ela sabe que aquele plano representa algo maior do que a estátua em si, envolve justiça, reparação e coragem diante de uma estrutura de poder que há muito tempo domina, oprime e esconde verdades. Viviane, por outro lado, começa a sentir a pressão das questões que se acumulam em sua volta.
José Maria procura por ela carregando uma preocupação latente sobre a saúde dos pacientes da chacrinha. Ele comenta sobre rumores que têm se espalhado com rapidez e força, falando da possível ineficácia dos remédios distribuídos. Viviane escuta atenta, e a inquietação cresce em seus olhos. Ela sabe que sua farmácia sempre foi um ponto seguro de referência, mas a gravidade dos boatos, somada às conversas paralelas que têm surgido, torna impossível ignorar o assunto. O peso da responsabilidade vai se acumulando, mesmo que ela tente manter a serenidade. Enquanto isso, no hotel, Cláudia observa o movimento pela janela com a sensação de dever cumprido. Ao falar com Rogério, ela confirma que conseguiu voltar para o quarto sem ser reconhecida por Gerluce. A adrenalina do momento ainda percorre seu corpo, mas ela garante ao aliado que tudo saiu como planejado. Rogério, sempre estratégico, orienta que ela permaneça no hotel, reforçando que qualquer deslocamento desnecessário pode comprometer o plano. Ele fala com cautela, como alguém que sabe que o simples fato de estar vivo já é um risco enorme, e, ainda assim, necessário para desmascarar Arminda e quem mais esteja envolvido nos crimes. Ao mencionar que a viu, Cláudia reafirma que ninguém desconfia do retorno dele. Para Rogério, isso significa que sua existência continua sendo uma carta escondida, capaz de virar o jogo quando chegar o momento certo. A tensão entre os dois é repleta de cumplicidade, como se operassem numa sombra planejada, longe dos olhares e das suspeitas que rondam a casa onde Arminda mantém controle absoluto. Enquanto isso, Raul e Arminda voltam a discutir. O nome de Rogério surge como uma pedra lançada na mesa, carregado de ressentimentos, memórias e feridas que nunca cicatrizaram. A discussão tem camadas profundas, que vão além do presente. Raul fala com irritação crescente, enquanto Arminda tenta manter a autoridade que sempre se impõe, embora por dentro esteja tomada por um nervosismo que mal consegue disfarçar. As lembranças do passado a atormentam, o passado em que construiu, manipulou e apagou rastros, e a simples menção de Rogério faz com que sua máscara de segurança tremule. Em outro ponto da cidade, Lorena e Juquinha aproveitam alguns momentos leves, caminhando juntos enquanto conversam com naturalidade. Há algo de doce naquele início de aproximação, com Lorena sorrindo sem esforço, Juquinha tentando equilibrar seu jeito desajeitado com o desejo de impressioná-la. A química entre os dois aparece em pequenos gestos, quase tímidos, como se uma história estivesse florescendo ali sem que nenhum dos dois percebesse com clareza. Já Vandilson tenta, sem muito sucesso, convencer Bagdá de que Jorginho está de volta com segundas intenções. Ele gesticula, argumenta, faz suposições exageradas e se esforça para ser convincente, mas Bagdá mantém o olhar entrecortado por dúvidas. Mesmo assim, as palavras de Vandilson geram incômodo, não porque parecem verdadeiras, mas porque coincidem com a estranheza que Jorginho tem demonstrado. Bagdá conhece Jorginho há muitos anos, e ainda que não consiga decifrar seu comportamento atual, sabe que algo está errado. De volta à casa de praia, Paulinho se aproxima de Gerluce com uma doçura que só aumenta a harmonia entre eles. A atmosfera tranquila do local ainda parece envolvê-los mesmo depois do retorno, como se a viagem tivesse cristalizado um vínculo novo. Quando ele declara seu amor com todas as palavras, o silêncio que segue não é de dúvida, mas de emoção. Gerluce sorri, toca o rosto dele e devolve o sentimento com a mesma delicadeza. É um momento simples, sem romance exagerado, mas carregado de verdade. Eles sabem que a vida não será fácil, que o plano que ela lidera vai pedir força e risco, mas também entendem que estão mais próximos do que imaginavam, e isso muda tudo. Enquanto a tarde cai, Gerluce decide conversar com Lígia e Joelle para contar sobre a viagem. Ela fala com tranquilidade, dividindo apenas o que considera necessário, sem entrar em detalhes íntimos. Joelle escuta com curiosidade e um ar mais leve, ainda se recuperando de todos os conflitos recentes envolvendo o pai. A reação dela demonstra um misto de alívio e carinho, como se ver a mãe feliz fosse, de algum modo, um descanso para seu próprio coração. Lígia, por sua vez, sorri com gentileza, tentando disfarçar a preocupação com sua saúde. A conversa com Gerluce acaba sendo um respiro, algo que a tira por alguns minutos da ansiedade provocada pelos remédios. Mesmo assim, o olhar dela revela um temor silencioso, o de que o próximo comprimido não faça efeito, ou pior, de que ela precise de algo que não pode conseguir. Enquanto tudo isso acontece, Zenilda observa Arminda com uma atenção nova. Quando comenta sobre os boatos envolvendo os remédios, percebe na madrasta uma reação dura, rápida, quase impensada. Arminda tenta desviar, minimizar, controlar a conversa, mas a expressão dela se fecha. Zenilda estranha, e a estranheza se transforma em suspeita. Há algo errado, muito errado,
e a resistência imediata de Arminda só reforça essa sensação. Pela primeira vez, Zenilda sente que está diante de um segredo maior do que imaginava. Sexta-feira, 5 de dezembro. A manhã começa atravessada por um estranhamento que ninguém sabe explicar, como se o ar carregasse alguma coisa prestes a acontecer. Zenilda caminha pela rua, distraída nos próprios pensamentos, quando de repente seus olhos encontram uma figura que ela acreditava jamais voltar a ver. O corpo dela congela, o estômago afunda, e a respiração falha. Rogério está ali. Vivo. Em pé. Como se o mundo não tivesse tombado no dia em que todos receberam a notícia de sua morte. Ela não acredita no que está vendo. Pisca, recompasso, sente o impacto tremendo daquela imagem. E antes mesmo que consiga reagir, uma presença dura se aproxima por trás. Arminda observa a cena com os olhos arregalados, tomada por um terror primitivo ao perceber o que Zenilda está vendo. Em um impulso frio, desesperado, ela empurra a enteada para a rua. É rápido, bruto e calculado, um gesto que nasce do medo de ser desmascarada. Zenilda tropeça, o corpo é lançado para frente, e o grito dela se mistura ao barulho do ônibus que se aproxima. O motorista freia com toda a força, os pneus rasgam o asfalto, e o ônibus para poucos centímetros do impacto. Zenilda cai de joelhos, ofegante, em choque. As pessoas correm, a multidão se forma, e o caos explode em segundos. Ainda trêmula, ela vira para Arminda com os olhos cheios de horror e incredulidade. A voz sai arranhada, quase sem ar, mas firme o bastante para deixar todos ao redor perplexos. Ela acusa a madrasta de tê-la empurrado. Arminda tenta disfarçar, tenta encenar preocupação, mas a máscara treme. A cena toda é tão absurda que nem ela consegue acreditar que saiu ilesa dessa. Enquanto isso, longe dali, Viviane entra em contato com Gerluce para avisar que Júnior fez novas pesquisas sobre antiquários que poderiam estar envolvidos com a compra da estátua. A expropriação se aproxima, e cada detalhe passa a ter importância. Viviane fala com urgência, sabendo que, quanto mais descobertas surgirem, maior será a chance de evitar que a estátua acabe nas mãos erradas de vez. Júnior, determinado, segue sua investigação. Ele vai até Feliciano, que se mostra mais acessível do que o esperado. A conversa começa com rodeios, mas logo entra no ponto crucial quando Feliciano revela uma informação que muda completamente o rumo da busca. A verdadeira Três Graças tem um desenho de uma aranha escondido em sua estrutura. Um detalhe que parece mínimo, mas que é justamente o tipo de marca que diferencia uma obra autêntica de uma falsificação. Ao ouvir aquilo, Júnior sente uma mistura de excitação e inquietação. Com aquele dado, ele pode, de fato, identificar a estátua correta. Isso coloca em risco muita gente que preferia que a verdade permanecesse enterrada. Enquanto isso, Ferretti tenta manter postura controlada diante de Zenilda, que chega transtornada depois de quase morrer atropelada e ainda por cima afirma que viu Rogério na rua. O rosto dele empalidece por um segundo, mas ele rapidamente rearruma a expressão, como se estivesse acostumado a mentir com suavidade. Ele abraça Zenilda, tenta acalmá-la, tenta desviar o assunto, mas o olhar dela está longe de ser tranquilizado. Ela percebe algo fora do lugar na reação do marido, um desconforto que ele não consegue esconder por completo. Do outro lado, Rogério comenta com Cláudia que Zenilda o viu. Ele caminha pelo quarto do hotel agitado, como um homem que sabe que o castelo de segredos começa a ruir. A revelação acidental cria um risco enorme. Se Zenilda espalhar o que viu, se Arminda sentir que está prestes a ser exposta, tudo pode desmoronar mais rápido do que eles planejaram. Cláudia tenta acalmá-lo, dizendo que Zenilda estava em choque, que Arminda certamente tentará abafar qualquer coisa, mas Rogério não se convence. Ele conhece a ex-esposa melhor do que ninguém, sabe que ela é capaz de qualquer coisa quando se vê encurralada, e o que aconteceu com Zenilda prova isso. Enquanto Rogério tenta reorganizar seus próximos passos, Júnior retorna para encontrar Gerluce e Viviane e lhes conta tudo o que descobriu com Feliciano. A revelação sobre o desenho da aranha na escultura parece, à primeira vista, apenas um detalhe curioso, mas se transforma na chave que eles precisavam. Ele também informa outra descoberta preocupante. Feliciano tem uma loja que funciona como fachada para aceitar mercadorias roubadas. O grupo troca olhares tensos. Isso significa que a compra da estátua pode envolver uma rede muito maior de ilegalidades do que imaginavam, e o risco da operação se multiplica. Gerluce escuta atentamente, absorvendo cada informação como se estivesse, mentalmente, montando um tabuleiro. Ela sabe que qualquer passo mal planejado pode colocar todos em perigo. A decisão de antecipar o plano foi acertada, e, ao mesmo tempo, agora parece ainda mais urgente. O sentimento de responsabilidade cresce dentro dela,
pressionando, mas ela não recua. Em outro ponto, Lorena aproveita um momento aparentemente leve com Juquinha para lhe pedir informações sobre o inquérito da morte de Rogério. Ela tenta disfarçar o nervosismo com delicadeza, como se fizesse apenas uma pergunta casual, mas Juquinha percebe o interesse real. Ele hesita. Como policial, não pode simplesmente entregar documentos ou detalhes sigilosos, mas também sente que Lorena está envolvida emocionalmente demais para ser deixada no escuro. A resposta dele sai quase neutra, sem entregar nada concreto, mas o silêncio posterior fala mais alto do que qualquer explicação. A tensão aumenta na casa de Arminda. Ela chega ao quarto, ainda tomada pelos resquícios da cena com Zenilda, mas tenta reorganizar a compostura. Porém, assim que cruza a porta, uma voz ecoa no cômodo. A voz que ela mais temeu ouvir desde o dia em que acreditava ter encerrado aquela história. A voz de Rogério. A reação dela é instantânea. O corpo congela, o rosto perde cor, e ela tampa a boca com a mão como se estivesse diante de uma assombração. O pânico se instala com uma força devastadora. É como se tudo ao redor se fechasse de repente, o passado invadindo o presente, cobrando o preço das mentiras acumuladas. O som dessa voz derruba qualquer defesa que ela ainda tinha. Arminda sente as pernas fraquejarem, os pensamentos embaralharem, e o medo que sempre carregou agora toma forma concreta. Rogério não está morto. Ele está vivo. E perto bastante para alcançá-la. Com o caos se espalhando por todos os lados, a narrativa se divide em fios que correm paralelos rumo a um ponto de colisão inevitável. Zenilda, traumatizada, tenta entender o que aconteceu e por que Arminda reagiu daquele jeito. Viviane se mantém firme ao lado do plano, mesmo inquieta com os rumores sobre a fundação. Gerluce recebe mais uma peça importante da operação, consciente do tamanho da responsabilidade. Júnior, empolgado com as descobertas, se aproxima cada vez mais da verdade. Rogério percebe que seu retorno está muito perto de ser descoberto. E Arminda, finalmente, sente que tudo aquilo que tentou controlar com mãos de ferro pode estar prestes a explodir em pleno ar. A história avança como uma onda prestes a quebrar, carregada de tensão, segredos, exposição iminente e uma verdade que não aceita mais ser escondida. Quando a voz de Rogério ecoa no quarto, tudo muda, tudo se desloca, tudo começa a ruir. E não há mais como impedir o que vem a seguir. Sábado, 6 de dezembro. A tensão começa no instante em que Arminda, tomada pelo susto e pela raiva, se depara com Ferete em seu próprio quarto. Ela não hesita, parte para cima dele, empurrando, batendo, desabafando tudo que estava engasgado. Ferete tenta conter o impacto da agressão, mas não revida. Apenas pede que ela pare, que respire, que entenda que aquele tipo de conflito não vai levar ninguém a lugar nenhum. E, num tom mais firme do que de costume, aconselha Arminda a deixar Zenilda em paz, lembrando que ela já tinha ultrapassado limites demais. Enquanto isso, Lena procura Samira com uma mistura de ansiedade e esperança, pedindo para ver Joelle. Samira, com seu sorriso controlado, promete avisar, mas a ligação para Joelle cai no vazio. Joelle olha o telefone tocar e simplesmente não atende. Quando Samira percebe isso, troca poucas palavras com Raul. Joelle não pode voltar atrás do combinado, diz ela, num aviso que deixa claro que havia algo pesado amarrando as duas. Depois, encara Joelle diretamente e solta uma ameaça seca, lembrando-a do compromisso que tinham e que não haveria espaço para hesitações. Lena, inquieta, acaba flagrando Joelle conversando com Samira. Observa de longe, sem ser vista, sentindo que algo está errado, e não sabe ainda o quanto. Em outro canto dessa trama, Lígia tenta aconselhar Gerluce, dizendo que a jovem precisa contar à neta a verdade sobre o pai. Mas Lígia própria continua presa em suas pequenas manipulações. Quando Gerluce pergunta sobre os remédios, ela mente, dizendo que ainda os tem, mantendo a neta preocupada, vulnerável e próxima, como sempre fez. Na galeria, Feliciano conversa com Casper e João Rubens, curioso para saber se eles têm interesse pela obra As Três Graças. Ele os observa com atenção, tentando medir a reação, já farejando uma negociação possível. Do outro lado da cidade, Joelle finalmente cede. Após a pressão insistente de Samira, respira fundo, encara a situação e diz que vai cumprir o acordo. Mesmo abalada, ela parece ter entendido que lutar contra aquilo seria inútil, ao menos por enquanto. É nesse cenário conturbado que Gerluce, pressionada por Joelle, decide abrir seu segredo. Com a voz trêmula, mas firme, revela aquilo que guardou por tanto tempo. Jorginho é o pai de sua filha. A revelação cai pesada, mas necessária. Jorginho, por sua vez, escuta tudo com peso novo nos ombros.
Diferente do homem impulsivo e cheio de desculpas que costumava ser, ele surge transformado, dizendo a Gerluce que pretende contar toda a verdade a Joelle, tudo o que fez de mal para ela e para Lígia. Promete se redimir, não só com elas, mas com Deus e com a filha que quase perdeu sem nunca ter reconhecido. A confissão, a promessa e o medo do que virá deixam Gerluce dividida, alívio por tirar a verdade do peito, angústia por não saber como essa história vai ser recebida. E enquanto cada personagem tenta se equilibrar entre culpas, segredos e compromissos perigosos, as peças desse jogo começam lentamente a se mexer, preparando o terreno para revelações ainda maiores. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.